Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos fazer as correções da aula 8 sobre a Confederação do Equador. Vamos para a nossa primeira questão. Tem dizendo assim: sobre a Confederação do Equador, é correto afirmar que a alternativa correta seria letra D, que fala sobre buscava a construção de um Estado independente, com capital em Recife, criticava a escravidão e a centralização do poder exaltados pelo absolutismo, conservadorismo e autoritarismo do monarca. Pessoal, sobre essa questão, você deve lembrar que a Constituição outorgada em 1824 no Brasil foi centralizadora, concedeu muito poder ao imperador, graças ao quarto poder, chamado de moderador. Cabia ao monarca nomear os presidentes de província. Dessa forma, as elites locais criticaram muito a nova Carta Constitucional. No mesmo ano, ocorreu um movimento em Pernambuco com caráter separatista e republicano, que nesse caso ganhou proporções ao ponto de ser chamado de Confederação do Equador. Vamos para os erros. A letra A diz assim: limitou-se à ação de lideranças e populares pernambucanos, causa maior do seu insucesso. Ora, quando ele fala que limitou-se à ação de populares pernambucanos, é um erro. Sabemos que a Confederação do Equador alastrou-se para outros estados. A letra B, o erro dela seria o seguinte: insatisfeitos com as tentativas de negociação do Império, os revoltosos buscaram criar uma nova Constituição mais democrática, mas que continuava reafirmando seu caráter monarquista. Ora, essa ideia de estarem insatisfeitos e quererem criar uma nova Constituição não foi a marca da Confederação do Equador. A Confederação do Equador seria a busca pela independência. Esses estados, eles resolveram declarar independência, o que deixa essa alternativa também errada. A letra C, você tem, foi uma das mais significativas revoltas do segundo reinado. Ora, a Confederação do Equador, ela foi no primeiro reinado, 1824, o que deixa essa alternativa errada também. E a letra E tem dizendo que Frei Caneca foi um grande aliado de Dom Pedro I, o que contribuiu para o fim do movimento separatista e a vitória do imperador. Ora, Frei Caneca, ele foi um crítico e um dos líderes da Confederação do Equador. Logo, ele não era aliado de Dom Pedro, tá bom? O que deixa essa alternativa também errada, tá certo? Vamos então para a nossa segunda questão. Tem dizendo assim: a liberdade política exige lutas e enfrentamentos, muitas vezes violentos. Em Pernambuco, a insatisfação da população levou à organização da Confederação do Equador logo depois de 1822. Nesse caso, a nossa pergunta seria: liderada pelos liberais, a Confederação tinha como objetivo, ora, a alternativa correta seria a letra D, que diz sobre criar uma república federativa, facilitando a descentralização política e o fim do autoritarismo. Pessoal, a Confederação do Equador foi o principal movimento de contestação ao autoritarismo de Dom Pedro I, manifestada pelo centralismo político imposto pela Constituição e pela nomeação de Francisco Paz Barreto como presidente da província, em lugar de Paz de Andrade, apoiada pelo povo. Na organização do movimento, foi de grande importância o papel da imprensa, em especial dos jornais A Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco, de Cipriano Barata, e o Tifes Pernambucano, de Frei Caneca. Beleza? Vamos para os erros. Letra A tem dizendo o seguinte: afirmava um governo baseado numa monarquia constitucional. Ora, já está errado, né? Você pode observar aqui na letra D, que é a correta, que a proposta era de república. Então a letra A já está fora por isso. A letra B fala: definir um governo democrático com o fim imediato da escravidão
e do governo monárquico. Ora, temos aqui uns pontos controversos, né? Essa ideia de fim da escravidão imediata fica controverso, e essa ideia de definir o governo democrático, já que a proposta era um governo republicano em que a elite pudesse dominar, tá bom? A letra C fala reforçar a centralização política, sem, contudo, alterar a Constituição de 1824 e suas normas básicas. Ora, a confusão da Confederação do Equador se deu justamente por causa da centralização política criada pelo poder moderador e pelo autoritarismo do rei em outorgar uma Constituição. Logo, essa alternativa também está fora. E a letra E fala sobre a destruir o poder dos grandes latifundiários, proclamando uma Constituição radicalmente liberal. Pessoal, sabemos que o movimento e o desejo do poder seria dos grandes latifundiários. A Confederação do Equador acaba tendo esse caráter mais elitista. E por isso que essa alternativa também está errada, tá certo? Vamos para a nossa terceira questão. Tem dizendo assim: foi fator motivador da Confederação do Equador em 1824 em Pernambuco. A alternativa correta seria a letra A, que fala sobre a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. Pessoal, nós sabemos que essa Constituição ela tinha uma proposta de construir uma Carta Magna para o Brasil. Sabemos que ela foi fechada pelo rei e até apelidada. Ela foi chamada aí de Constituição da Mandioca. A letra B, o erro dela seria a criação do Banco do Brasil. Ora, o fator motivador dessa confederação não foi o Banco do Brasil. Ele foi criado em 1808 com a chegada da família real. O erro da letra C, ele fala os abusos cometidos por Dom João VI. Dom João já tinha voltado para Portugal em 1821. Então, a confusão se deu por Dom Pedro I. Letra D fala sobre a influência das ideias socialistas. Ora, o fator motivador da Confederação do Equador foi justamente o autoritarismo de Dom Pedro, o que deixa fora isso aqui. E a letra E fala sobre a promulgação de uma Constituição com 3 poderes, quando na verdade foram 4 poderes, dentre eles o mais polêmico que foi o poder moderador, tá certo? Então, essa alternativa também está errada, beleza? Vamos para a nossa quarta questão. Tem dizendo assim para a gente: a Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-se por... Então, buscando as características desse movimento, a alternativa correta seria a letra B, que fala sobre uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado, sendo um movimento republicano. Vamos então considerar os erros das outras. A letra A fala que é um movimento contrário às medidas da corte portuguesa que visava favorecer o monopólio comercial. Pessoal, ó, medidas da corte portuguesa, o Brasil tinha declarado independência e aí foi a montagem da nossa estrutura política que gerou essa confusão e não a corte portuguesa. Então, a letra A está errada por isso. A letra C diz garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa. Então, a Confederação do Equador ela é um movimento que tinha as características de manter a centralização administrativa, um erro, tá? Então, o que torna essa questão errada. E, além disso, se tem aqui a integridade do território brasileiro. Sabemos que a Confederação do Equador seria a separação de uma parte dos estados do Nordeste. O erro da letra D tem dizendo assim para a gente: ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas. Ora, era uma característica da Confederação do Equador ser um movimento contrário a essas estruturas? Não, claro que não. A Confederação do Equador ela surgiu para ficar contra o rei e seu autoritarismo.
assim como é pontuado na letra B. Então, para finalizarmos essa questão, temos aí, letra E que fala: levar seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, a liderança da Constituinte de 1824. Ora, a figura de Frei Caneca foi importantíssima, ele foi fuzilado e acabou sendo ali uma das referências em prol do movimento, tá? Então, o Frei Caneca ele não chegou a ser essa liderança para a Constituinte de 1824. A Constituinte ela foi imposta, ela foi outorgada, o que deixa então essa alternativa errada. Vamos então para a nossa última questão, que diz o seguinte: brasileiros do Norte, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, por uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-nos. Não queremos o imperador criminoso, sem fé nem palavra. Podemos passar sem ele. Viva a Confederação do Equador. Viva a Constituição que nos deve reger. Viva o governo supremo que há de nascer de nós mesmos. Então veja que aqui você tem a proclamação de Manuel Paz de Andrade, presidente da Confederação do Equador, que ele diz: a proclamação de Manuel Paz de Andrade deve ser entendida, no caso a alternativa correta seria a letra A, que diz que no contexto dos protestos desencadeados pelo fechamento da Assembleia Constituinte e da outorga por Dom Pedro I da Carta Constitucional. Então perceba que a confusão principal para termos a Confederação do Equador foi justamente a ideia de o Dom Pedro I impor uma Carta Constitucional e, sobretudo, o poder moderador. Vamos para os erros. Letra B tem dizendo o seguinte: como um desabafo das lideranças da região do norte do país que não foram consultadas sobre a aclamação de Dom Pedro. Olha, essa parte aqui, que não foram consultadas, sabemos que o Brasil teve o apoio dos estados do Nordeste pela independência. Eles ficaram muito felizes com a independência do Brasil. Agora, a condução para a construção do processo político foi que gerou essa confusão. Então, essa alternativa está errada. Letra C. No âmbito das lutas regionais que se estabeleceram logo após a partida de Dom João VI para Portugal. Ora, essas lutas regionais, elas não aconteceram logo após a partida de Dom João para Portugal. Até porque os estados do Nordeste desejavam a independência e vibraram com isso. A letra D, você tem como resposta à tentativa de se estabelecer após 1822 um regime controlado pelas câmaras municipais. Ora, a briga não foi porque estava sendo controlado pelas câmaras municipais, porque a estrutura política era dada como moderador, isto é, o Dom Pedro I era quase que um absolutista no Brasil. E letra E, nós temos como reação à política adotada pelo Conselho de Estado, composto em sua maioria por portugueses. Pessoal, o Brasil tinha declarado independência, então essa configuração de maioria de portugueses acaba sumindo. Outra coisa que não era dado pelo Conselho de Estado, mas sim pela principal estrutura política criada por Dom Pedro I e, sobretudo, o quarto poder, que seria dele. Beleza? Espero que tenham acertado o máximo de questões e que tenham entendido os seus erros. Abraço a todos!